Então vamos lá. Bora, Davi. Então, primeira coisa, o que é essa tal dessa evolução? Então, a evolução, do ponto de vista biológico, né, a evolução biológica nada mais é do que mudança ao longo do tempo, beleza? Então, se eu tivesse que resumir evolução em uma frase, seria mudança com o passar do tempo. Mas se eu quiser esboçar mais, esse que está ali no slide, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, é uma mudança de características hereditárias de uma população, de uma geração para outra. Davi, se tu puder abaixar mais um pouco, ainda está reverberando aí. Então, ele é um processo lento e gradual em que vai ocorrendo mudanças nas espécies, nas populações das espécies. Beleza? A galera tá falando que tá cueco ainda. Eu não tô conseguindo abaixar mais que isso, não. Tá. Acho que não tá tão ruim, não. Então, ela explica o desenvolvimento da vida na Terra. Ela basicamente é o que faz as coisas terem sentido na biologia, né? Então, como diz Dobzhansky, nada na biologia faz sentido. Então, o que é que a gente tem? DNA partilhado com uma banana. Por que todos os seres vivos que a gente classifica como seres vivos têm coisas em comum? Por que o DNA funciona igual para todas as espécies? Nada disso faz sentido, exceto quando eu adiciono a evolução. Beleza? Então ela é um fato. Do mesmo jeito que a gente tem esse fato aqui, ó. Se eu solto as coisas, o que é que acontece? Elas caem. Caem, hoje a gente sabe por que existe a gravidade, que é uma força que está atraindo isso para o centro do planeta. A gravidade é um fato, mas a gente tem a teoria da gravidade que vai tentar explicar o fato da gravidade. Beleza? Do mesmo jeito, a evolução, ela é um fato. Ela explica todo o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Beleza? Então a gente está falando sobre o fato da evolução e a gente vai falar sobre as teorias que vão permear esse fato. Bom, aí tem a imagenzinha, ó, perguntando quem é o mais evoluído. Então ali, ó, tem uma águia, um cogumelo, o Brad Pitt, o lobo-guará, uma planta carnívora e uma colônia de bactérias. Qual deles é o mais evoluído, gente? O que vocês acham? E aí, vocês acham que a coruja vai ser a mais evoluída? Ou esse cogumelo que é a matita, que pode ser o cogumelo do Mario, que é super venenoso? Uma planta carnívora, talvez? O lobo-guará, lindo, maravilhoso, perfeito? O Brad Pitt? Ou uma bactéria que, na real, pode matar todos os outros indivíduos aqui, dependendo do tipo de bactéria? Quem seria o mais evoluído aqui, galera? Tem a galera A respondendo resposta aí. real é que ninguém. Exatamente, porque não existe ser vivo mais evoluído que o outro. O que a gente tem é o ser vivo mais adaptado ao ambiente ou não. Beleza? Evolução biológica não significa progresso. É simplesmente mudança com o passar do tempo. Beleza? E quando a gente vai vendo a questão de evolução sexual e tal, seleção sexual, a gente vai ver que tem umas paradas que não fazem o menor sentido, mas que a evolução ainda assim explica. E você pensa, pô, por que tem um bicho que o chifre dele cresce e perfura o próprio crânio? Isso não faz o menor sentido. Qual é a vantagem disso? A gente vai ver que tem uma vantagem reprodutiva aí, beleza? E tem a galera que falando que é mais evoluído, então não entendeu direito o que eu tô falando. Então vamos lá, seguindo a vida. Passa aí, Débora. Então a gente vai ver essa primeira parte, são os conceitos e as evidências. Né? É o que levou as pessoas a pensarem sobre a evolução. Então a gente tem evidências na forma de fósseis. A gente tem as relações de parentesco entre seres vivos. A gente tem órgãos vestigiais. A gente tem a própria comparação anatômica entre vários seres vivos. Estruturas homólogas e análogos. Tudo isso é um conjunto de evidências que mostrou para as pessoas que existe evolução. Existe uma mudança com o passar do tempo quando eu vou olhando para as espécies. E todas essas são conceitos e evidências que a gente tem disso. Começando então pelos fósseis. Fóssil nada mais é do que um vestígio de um ser vivo do passado. Pode ser
que nem aí tá na imagenzinha do meio. Pode ser a própria impressão do que seria o exoesqueleto dele. Pode ser cocô, que ficou fossilizado. Pode ser pegada. Várias coisas podem ser fósseis. Beleza? Então o que que ele está me mostrando? Está me dando uma evidência de uma coisa que era no passado. Uma coisa que existia. Beleza? Então, por exemplo, aí no meio da imagem, tá me mostrando ali, ó, esse dali é o fóssil e do lado dele é um organismo que existe hoje, que é o límulo do mar, ou o caranguejo de ferradura. Só que esse fóssil aí não é dele. Esse fóssil aí é de um trilobita de milhões de anos atrás. Se não me engano, esse é de uns 400 e pouco milhões de anos atrás. Mas quando você olha para o fóssil, ele parece muito com esse ser vivo até hoje. Quer dizer então que esse bicho nunca evoluiu? Não mudou? Não, porque na verdade esse límulo aí, o que existe hoje, é uma coisa que nem descende, na verdade, diretamente desse fóssil aí. Por mudanças ao longo do tempo, ele acabou adquirindo essa característica parecida com como era antes. Aqui embaixo está mostrando. Aqui embaixo está mostrando o esqueleto de o Archaeopteryx, a primeira ave conhecida. E quando eu comparo o esqueleto dela, eu vejo que parece muito com ossos de aves modernas e, ao mesmo tempo, tem muitas estruturas que lembram dos próprios dinossauros. Ela é da época dos grandes dinossauros, beleza? E aqui do lado está uma representação artística de como que ela era. Então, os fósseis, eles servem para a gente ter uma comparação com os seres vivos atuais, para você ter uma noção do que mudou, das tendências evolutivas, das relações de parentesco. Eles estão me mostrando que a evolução é real. Eles estão mostrando, ó, existiam essas espécies aqui e não existem mais. Mas elas parecem com algumas coisas que existem hoje e vice-versa. Além disso, galera, os fósseis também podem mostrar que seres vivos que vivem no mesmo local, eles tendem a ter estruturas muito semelhantes. Por isso que a gente, tipo, o trilobita, que é completamente diferente do límulo, eles só vivem em lugares muito semelhantes. Então, a evolução faz com que eles possam assumir formas de corpo muito semelhantes, que é uma das coisas que os fósseis podem mostrar pra gente. E a gente vai ver mais pra frente com as estruturas homólogas e análogas. Beleza? Seguindo. Então, galera, seguindo aqui, tem um exemplo de como que um fóssil pode ser formado, né? De como é que um fóssil surge. Que é aquela imagem anterior e essa outra aqui também. Você teria algum bicho que morreu no passado, morreu há muito tempo atrás, e aí, se ele morreu em um lugar específico, por exemplo, esse cadáver ele caiu no fundo de um rio. E por qualquer motivo, os animais que estavam lá não decomporam ele, e ele ficou lá por muito tempo, e ele acabou soterrado por uma massa de terra. Ao longo do tempo, essa massa de terra vai soterrando, ele vai entrar em decomposição num processo muito lento, que permite que o corpo dele, na real, se reaja com os minerais do solo, e ele vai deixando a sua marca, ele vai deixando na própria terra, na rocha, ele vai ficando daquela forma, deixando a marca dele. O fóssil, na verdade, ele é um mineral, ele já não é mais o esqueleto do bicho, ele parece um esqueleto porque tem a mesma forma, mas não é um esqueleto. E aí, quando a gente vai cavar e vai encontrar isso no muito futuro, você vê a impressão do bicho ou a marca dele nessas rochas de muito tempo atrás. Muito bem colocado pelo Davi. Você quer acrescentar algo aí, Hudson? Não, tá tudo certo. Então, galera, passando... Pode falar aí. Então, a gente tem as estruturas homólogas. Então, o primeiro termo aí para a gente anotar. Estruturas homólogas. Essas estruturas elas estão me apoiando, me indicando uma evolução divergente. Então pensa, divergente é que tem o mesmo ponto em comum e que foi divergindo. Então iniciaram no mesmo ponto e divergiram. Então ela está me mostrando que a partir de um único ancestral comum, as espécies vão se divergindo e se espalhando. Então eles estão basicamente na imagem está mostrando, por exemplo, o braço de vertebrado. Então tem aí o braço de um humano, e aí coloridinho os ossos equivalentes. Aí o braço de uma águia, representando as estruturas equivalentes dos ossos. O braço de um leão, no caso a perna. E a pata, né, de uma foca. Quando eu comparo essas estruturas, eu penso, pô, para humanos a gente tem braços, né? A gente tem essas mãos prensas, a gente tem toda essa musculatura e esqueleto aqui. O leão, ele já é um quadrúpede.
Então ele não tem um braço, ele tem como se fosse 4 pernas, praticamente. Então a função é diferente quando compara com a gente. Quando você olha para a águia, pô, a águia voa. Então esse braço modificado para ela tem uma outra função totalmente diferente. E temos a foca que usa isso para nadar. Então também é uma coisa diferente. Só que todos eles, quando eu olho para a estrutura interna dos ossos, é equivalente. Então está me apontando que são estruturas homólogas, ou seja, que elas têm a mesma origem embrionária, beleza? Lá no embrião de todos eles inicia-se do mesmo jeito, e depois é que elas vão tendo funções diferentes em cada seres vivos, em cada espécie diferente. Então está me apontando que são seres que têm o mesmo ancestral comum e que foram se divergindo porque cada um foi explorar um novo ambiente, novas seleções acontecendo, beleza? Então eles estão me apoiando uma evolução divergente, com a mesma origem, mas com funções diferentes. O braço dos humanos é diferente do braço, que seria a pata do leão e etc. Deu para entender, galera? A gente Galera, trouxe um aí. GIF aqui, eu não sei se vai dar para ver aí na live, mas ele está comparando essa ideia que eu acabou de falar com outros animais, né? Então você tem um braço humano, a asa de uma ave e a asa de um morcego. E aí no GIF, quando vocês olharem em casa depois, você vai ver que tipo, ele compara a relação dos ossos. São os mesmos ossos, na mesma posição e na mesma organização estrutural. Eles só mudam, eles só divergem um pouco no formato. E aí esses membros de cada um deles, eles usam para coisas diferentes, eles têm estruturas diferentes. O braço humano, pô, você vai ter osso, pele, gordura, enquanto na ave você tem as penas. No morcego você tem um tecido que aí forma as asas, né, que ele é super diferente. Mas você vê que a estrutura base é a mesma. Então, isso aí é a ideia que aponta uma estrutura homóloga. Você aposta que esses indivíduos eles tiveram um ancestral comum, eles vieram de uma mesma origem, mas ao longo do tempo eles foram mudando e divergindo, eles foram se separando, os grupos foram se separando, cada um vivendo de uma forma diferente. Exatamente. Deu para entender? Usando esse GIF aí do Davi, então ele está me mostrando aí, ó, os ossinhos. Então a gente tem lá o húmero, a una, o rádio, os carpos e os metacarpos e as falanges. Todos esses aí, eles têm a mesma estrutura óssea, beleza? Só que aí, ó, a gente tem o primeiro é um humano, é mamífero. O de baixo é uma ave, né, que é do grupo das aves, não é mamífero. E aqui embaixo eu tenho um morcego, que também é um mamífero. Se você olha para a estrutura, você pensa, pô, mas a asa tanto da ave quanto do morcego serve para voar, é a mesma função. Mas quando você olha para a estrutura, ó, apesar de ter os mesmos ossos, a forma que a ave voa, a forma que ela desenvolveu o voo, é diferente da forma que o morcego desenvolveu. A ave, ela tem uma musculatura que propicia isso daqui, ó. É como se o eixo para voar dela tivesse mais no ombro. Enquanto que o morcego é como se fosse a mão dele que forma a asa. Então ele voa tipo assim. Então a forma que eles desenvolveram para cada um conseguir voar é diferente, sacou? Então está me mostrando de fato estruturas homólogas, que elas têm a mesma origem inicial, vem do mesmo ancestral, só que cada um acabou desenvolvendo uma modificação, cada espécie, para a função que eles estão cumprindo. Na próxima imagem vai ter aí também outra comparaçãozinha, agora com humano, gato, baleia e morcego, é para mostrar a mesma coisa, né? Depois a gente coloca o slide lá na pasta do Google Drive, já tem, para quem quiser dar uma olhada. Beleza. Algo a acrescentar, Davi? Quê? Algo a acrescentar? Não, tranquilo. Beleza. Estruturas análogas, então, elas já estão mostrando o contrário. Então, enquanto as homólogas mostravam uma evolução divergente, na estrutura análoga ela está mostrando uma evolução convergente. Então, convergindo para um mesmo ponto. Como assim? Está me mostrando estruturas que têm a mesma função, só que elas são de formas completamente diferentes. Por exemplo, aí no slide está mostrando aí a asa de um inseto e a asa de uma ave. A asa de um inseto, o inseto é invertebrado, né? Então ele tem 6 pares de patas e ainda os 2 pares de asas. Então são vários apêndices aí que ele tem. Já na ave, ela é um vertebrado. Todos os vertebrados terrestres, eles são tetrápodes, tem 4 membros. Então a ave ela tem 2 asas e 2 pernas. Só, o inseto tem um monte. Só que as duas servem para a mesma coisa, resolver o mesmo problema, que é voar.
só que a estrutura é completamente divergente, ou seja, não está me apontando uma evolução, uma estrutura homóloga, ela está me apontando que grupos diferentes acabaram resolvendo a mesma situação de formas independentes. Então, isso está me apontando para uma evolução convergente. Então, estruturas análogas estão me apontando para uma evolução convergente. Então, estão vindo vários pontos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Beleza? Diferente das estruturas homólogas que estão me apontando para uma evolução que vem do mesmo ponto e depois se ramifica. Beleza? Barato é incerto, sim. Se a gente fosse resumir isso da forma mais simples possível, uma estrutura homóloga, ela aponta por uma mesma origem, mas funções diferentes, enquanto a estrutura análoga aponta para a mesma função, mas com origens diferentes. Tranquilo? Aí, pessoas, a gente fica com uma pergunta para vocês responderem em casa. Mas nesse exemplo aqui, você tem um golfinho, que é um mamífero, um ictiosauro, que é um réptil fóssil, ele já foi extinto, e um tubarão, que é um peixe. São indivíduos de grupos relativamente diferentes, mas eles têm esse formato. Aí vocês acham que isso é um exemplo de homologia ou analogia? É só você lembrar nessa ideia do resumo. Eles têm um formato muito semelhante. Vocês acham que isso aponta para uma mesma função? Porque, por exemplo, eles têm esse formato. Se vocês pensarem, por exemplo, num submarino, ele vai ter um formato muito semelhante. Porque esse é o formato mais eficiente para se nadar debaixo d'água. É o formato mais hidrodinâmico. Então você vê que mesmo que eles sejam de grupos diferentes, eles chegaram a estar vivendo na água em momentos diferentes da sua evolução, eles têm essa estrutura aponta para a mesma função. Então você pode dizer que isso é um caso de analogia. Muito bem, a galera respondeu certo aí. Você quer acrescentar, Hilton? Não, só mostrando então que é só porque eles vivem no mesmo ambiente, né, que é a água, e a água ela não muda bastante coisa, né? As pressões que tem no ambiente terrestre são bem diferentes do ambiente aquático. Então, para um ser vivo ser eficiente no ambiente aquático, ele mais ou menos tem que ter um pacote básico, que é essa, pelo menos, uma forma hidrodinâmica. Quando você olha para a evolução de todos esses animais, por exemplo, o tubarão é um grupo que existe há milhões de anos. Depois surgiram os répteis, que eram terrestres, e aí os répteis que voltaram para a água, olha só, o ictiosauro acabou desenvolvendo uma forma muito parecida com a do tubarão. Porque ele tem alguma coisa a ver com o tubarão? Não. Porque é a forma eficiente para a água. Os grupos que cada vez desenvolveram essa forma, que estava já funcionando no tubarão, foram selecionados, sobrevivendo e por aí vai. A mesma lógica para o golfinho. É um mamífero surgiu no ambiente terrestre, só que aí dos grupos que começaram a tentar voltar para o ambiente aquático, todos aqueles que foram tendo essas características favoráveis, mais parecidas com essa galera, foram que sobreviveram. Beleza? Então isso aí é um exemplo de analogia, me mostrando então uma evolução convergente. Beleza? Então sempre que eu acho um fóssil que está me mostrando que é exatamente igual ao negócio que existe hoje, não necessariamente eles são ancestrais diretos. Pode ter sido só uma evolução convergente. Beleza? Aí eu tenho que estudar toda a história evolutiva desse ser vivo para mim saber exatamente se eles são parentes próximos ou se foi simplesmente uma convergência. Beleza? Então, gente, uma outra forma de ser... um outro argumento que a gente usa quando a gente está estudando a evolução, ver essa relação de os seres vivos, é a embriologia comparada. Quando você olha para a forma embrionária, né, para o começo da vida dos seres vivos, a maioria dos vertebrados, pelo menos, eles começam de uma forma muito semelhante. Isso aqui, por exemplo, é um embrião de um rato, isso aqui é um embrião humano, e esse é um embrião de um gato. Eles estão em estágios relativamente diferentes do seu desenvolvimento, né? Tem dias diferentes cada um deles, mas você vê que eles têm formatos muito parecidos. Que isso aqui também é uma forma de a gente usar para apontar que eles têm uma origem comum. Eles começam mais ou menos e aí a carga genética de cada um deles vai fazendo eles ficando cada vez mais diferentes ao longo do seu desenvolvimento. Mas no começo, eles são todos muito parecidos. Isso, porque todos eles são vertebrados. Né? Todos esses embriões aí são de vertebrados. Todos os vertebrados são classificados assim porque eles têm coisas em comum.
né? Eles têm a coluna vertebral que vai ser formada. E todos esses animais aí, ó. Então o primeiro aí tá mostrando um rato. Então você vê que lá no finalzinho do embrião dele você tem uma caudinha. Aí você tem o último ali que é um gato. Aí você vê que lá no embrião dele tem uma caudinha. Aí o do meio aí é um humano. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas se você prestar bem atenção, mesmo nesse estágio embrionário, existe uma caudinha. Uma cauda. Então os humanos eles têm várias características partilhadas com outros grupos, inclusive essa cauda durante o desenvolvimento embrionário. Essa cauda geralmente ela vai ser absorvida, né? E as pessoas geralmente não nascem com cauda, mas existe uma condição genética de que essa cauda não é absorvida de volta e as pessoas nascem com uma cauda. Eu esqueci o termo, você lembra, Davi? As pessoas que nascem com essa cauda? Tem inclusive um filme do O Amor é Cego com Jack Black, que tem no finalzinho um amigo dele, ele mostra que ele tem uma caudinha, ele tem um rabinho. Isso. Mas nos humanos, quando tem essa caudinha, ela não tem osso. O nosso último osso da coluna vertebral é o cóccix, que inclusive é um osso que fica sobrando mesmo, porque ele está me contando uma história evolutiva. Ele está me dizendo ali que já houve uma cauda nos nossos antepassados, né? Nas espécies da qual a gente derivou. Então a embriologia comparada ela serve também para mostrar essas coisas. Então no nosso embrião também, ó, tem uma fenda branquial. A gente não respira debaixo d'água, porque que o nosso embrião tem uma fenda branquial? Tudo isso é explicado pela evolução, porque a gente descendeu de grupos aquáticos, né? O nosso embrião ainda mantém essas características que depois, ao longo que o embrião vai se desenvolvendo, elas vão sumindo. Mas elas estão ali para contar essa história. Davi, você consegue ler os comentários? Não, não consigo. Ah, tá, porque o Luquete está te zoando aqui. Quê? Porque o Luquete está te zoando. Ah, acontece. Segue a vida. Pode falar aí. Bom, e a gente também tem órgãos vestigiais. Vou ver se eu acho um jeito de ver comentários. Tá. Porque, tipo, por que a gente tem órgãos que parece que não tem função? Então, nessa imagem aí, tá me representando o sistema digestório de um coelho e o sistema digestório de um humano. Nos coelhos existe um saco intestinal bem grande e um apêndice grande. Nos humanos a gente tem um saco intestinal bem pequeno e um apêndice bem pequenininho. Tanto que em humanos a gente até diz que o apêndice ele não tem função. Na verdade ele até tem uma função, só que é uma função redundante. Porque, por exemplo, o saco, a ideia dele é ser uma bolsa funda, tipo um saco. A ideia é ser um espaço vazio que não está ligado diretamente na porção final do intestino delgado. É um espaço extra mesmo, que serviria para fermentar alimento. No caso do coelho, que é um animal herbívoro, ele tem um saco gigante, porque ele precisa dessa fermentação acontecendo para ele conseguir absorver o alimento dele. Porque ele não consegue digerir a celulose. São as bactérias que vivem ali no apêndice dele, é que vão descer para o saco e fazer essa fermentação. Então ele precisa ter esse saco bem grandão para que tenha um espaço maior para fermentar, para ele conseguir absorver alguma parte. Tanto que o coelho depois ele vai fazer o cocôzinho dele e ele vai comer o cocô de novo, porque ele ainda pode digerir novamente. A gente não, tá? Não coma seu cocô. E na gente, a gente tem um saco bem pequenininho, porque a nossa dieta não é herbívora. Nós somos onívoros. E a gente também, o tipo de planta que a gente come não é aquela... O nutriente não está dentro da célula propriamente dita. Sacou? A gente consegue pegar vários outros tecidos e se alimentar. A gente não come grama, por exemplo. A gente come fruta. Então a glicose já está muito mais disponível ali do lado de fora. E o nosso apêndice é bem pequenininho. O apêndice, por que ele é um problema pra gente? Porque, como eu falei, né? No coelho a função do apêndice é guardar as bactérias. Na gente também. Bactérias, inclusive, que são importantes para a nossa digestão. Só que elas vivem no intestino grosso inteiro. Elas não ficam só no apêndice. E como o apêndice é muito pequenininho na nossa espécie, geralmente o que vai acontecer? Muita bactéria, quando você tiver um problema de imunidade, se a imunidade baixar, essas bactérias vão ficar sem controle, pode inflamar, e aí você tem uma apendicite. E se você não tiver tratamento, esse apêndice estoura, explode e libera um monte de bactéria que era intestinal e agora está pelo seu corpo e você pode morrer. Então, em humanos, parece que perdeu a função. Mas por que existe ainda? Porque a evolução não é perfeita, gente.
Não é porque perdeu a função que de repente, pá, vai sumir. Não, vai ser processos graduais. Tanto é que a gente ainda tem essa porcaria desse negócio aí. Tem gente que já pode nascer sem? Sim. Isso ofereceu alguma vantagem? Porque, por exemplo, em condições naturais, se a gente não tivesse medicina, por exemplo, o que que ia acontecer? As pessoas que têm esse apêndice, ele ia explodir e elas iam morrer. E aí, se tivesse alguém que não tinha apêndice e ele não explodia, pronto, sobreviveu. Com o passar das gerações, todo mundo que tinha apêndice ia morrer, ia sobrar só quem não tem, pronto, resolveu. Só que como agora a gente tem medicina, a gente consegue burlar essa pressão seletiva. Por isso que o apêndice continua até... Sacou? Deu pra entender, gente? Então, galera, seguindo aí, o que a gente falou até agora são só evidências que apontam para o estudo da evolução. São coisas que os estudiosos disso começaram a observar na natureza e começaram a ver, pô, a evolução realmente está acontecendo. Então a gente realmente consegue traçar uma relação de parentesco, uma relação entre todos os seres vivos. Isso a gente consegue mostrar pela filogenia e o cladograma. Então isso aqui é só uma árvore que é uma forma de representar a relação entre os seres vivos. A filogenia é o estudo que tenta estudar toda essa relação de parentesco, então usa relações ecológicas, relações evolutivas, relações genéticas para estabelecer essa relação, e os cladogramas são só a forma de se representar. Então essa árvore é o cladograma, e para você montar ele, ele faz parte do estudo da filogenia, certo? Então o cladograma ele só tenta mostrar a forma de representar isso. Você sempre vai ter uma linha inicial. Essa linha ela mostra o ancestral comum do grupo que você está estudando. No caso, esse cladograma é um cladograma da vida. Então, mostra todos os seres vivos de uma forma muito mais simples e resumida, obviamente. Mas ele tenta mostrar todos os grupos de seres vivos. Então, essa linha inicial, que é para ser o ancestral comum, ela é o primeiro ser vivo que existiu na Terra. Aí, toda vez que essa linha se divide, quer dizer que a linha representa tempo, né? Quando a linha se divide, ela está tentando representar que algo aconteceu que separou as populações em grupos diferentes que foram evoluindo e se tornaram grupos completamente diferentes uns dos outros, né? Então aqui, o primeiro grupo a se separar desse nosso ancestral, né, desse grupo de seres vivos que foram nossos ancestrais comuns, foram as bactérias. Então a gente tem o domínio das bactérias, que são os seres mais antigos que a gente conhece hoje, que a gente pode traçar na linhagem evolutiva, são os mais antigos. Aí, esse outro grupo aqui, que se separou, teve as bactérias, e desse outro grupo deu origem às arqueias, o domínio das arqueias, que também são procariotos, então são seres unicelulares e sem núcleo, beleza? E elas estão aqui, só que das arqueias, desse grupinho de arqueias, saiu um outro braço, teve uma nova separação, que deu origem aos eucariotos, que são os seres com núcleo na célula. Então, a grande maioria dos seres vivos que a gente conhece hoje, como as plantas, os fungos, os protozoários, as algas, os animais, todos eles estão dentro desse pequeno grupo aqui. Então, a gente vê que, na verdade, a grande maior parte dos seres vivos na Terra é essa galera unicelular que a gente mal conhece. Você quer seguir aí, Hudson, no cladograma que você adora isso? Exatamente isso que o Davi falou, gente. Então, isso aí está me representando, basicamente, todos os domínios da vida, né? Que são três, né? Das bactérias, das arqueias e dos eucária, né? Que são aqueles que têm um núcleo, tem uma célula com núcleo. Então, como o Davi falou, essa linha toda ela está divergindo lá do ponto inicial, que seria os primeiros seres vivos, que foram se ramificando e dando origem a toda a diversidade de vida que a gente tem hoje. Quem é meu aluno tá acostumado a ver cladograma, vai ver cladograma pro resto do ensino médio, gente. Porque o cladograma é uma forma muito bonita e sutil de você explicar muitas coisas. Então, só com essa imagem aí, a gente consegue representar, por exemplo, que todos os seres vivos, em algum momento, eles vão ter alguma coisa em comum. E quanto mais eu volto no tempo, eu vou vendo que todos os seres vivos, no final, partilham a mesma coisa, que é a mesma origem. Todos vieram da origem da vida, né? Que foi o tema, para quem é aluno do Jovem de Expressão, foi a primeira aula que a gente falou. Beleza? Então, seguindo a vida. Então, galera, posso seguir? Pode? Então, aí tem um cladograma representando um grupo de répteis, né? Então, tem vários répteis aí
E tem dentro desses répteis você tem o que a gente chama de dinossauro. E tem outros répteis aí do lado de fora que é os que a gente não considera dinossauros. Por exemplo, o pterossauro não é um dinossauro. Crocodilo, tem gente que olha pro crocodilo e fala assim, nossa, é um dinossauro vivo. Crocodilo não é dinossauro. E tem um outro grupo de um réptilzinho que também não existe, que era grupo irmão do crocodilo. E dentro do que a gente chama de dinossauro, você tem lá o Ornithischia, né, com o estegossauro, você tem lá os saurópodes, os pescoçudos gigantes, uma galerinha, e lá no finalzinho você tem aves. Dentro do grupo que a gente chama de dinossauro. O que está me dizendo? Quer dizer que ave é dinossauro? Sim. Aves são dinossauros. Por muito tempo a gente achava que aves eram grupos que descendiam diretamente de dinossauros. Na época que saiu o primeiro Jurassic Park, a gente já sabia disso, né? Na década de 90, já tinha esses conhecimentos de que as aves elas descendiam diretamente dos dinossauros. Só que com o avanço da biologia molecular e de outros fósseis, a gente chegou à conclusão de que, na verdade, as aves não descendem dos dinossauros, as aves são dinossauros. Elas têm todas as características até hoje de toda essa galerinha aí que a gente chamava de dinossauro. O esqueleto é parecido, a forma é parecida. Então, por definição, hoje a gente sabe que as aves são dinossauros. Então, quando a gente fala que teve a extinção dos dinossauros, a gente não fala mais disso, a gente fala extinção dos dinossauros não avianos. Que as aves continuam e elas são dinossauros. Inclusive, hoje o almoço aqui foi estrogonofe, então eu comi dinossauro hoje. E é legal, galera, que uma coisa que eu acho super divertida é que o pterossauro, que tem no Jurassic Park e tudo, ele não é um dinossauro. O pterossauro é só um réptil que voa. Ele não é um dinossauro. Enquanto todas as aves são. E isso, assim, eu me divirto muito com isso. E aí, assim, para quem pergunta, né, as diferenças, elas são, grande parte, diferenças ósseas. O que define o grupo dos dinossauros, tem várias características, né, mas uma característica marcante é o osso da pelve, que é o osso da bacia, né, do quadril da gente. Os pterossauros, o osso da pelve deles é completamente diferente dos ossos dos dinossauros. Enquanto as aves têm o osso da mesma forma, a mesma estrutura. Então, isso é uma das categorias que a gente consegue definir as aves como dinossauros e os pterossauros não. Passa um slide que tem o esqueletinho deles aí. Então aí, gente, está me mostrando esse primeiro esqueletinho aí, é de um terópode, é um dinossauro bípede. Aí tem aqui o Archaeopteryx aí no meio, que é a primeira ave do registro fóssil, 220 milhões de anos atrás. E aqui esse último esqueletozinho é de uma galinha. Quando eu olho para a comparação, ó, eles têm a mesma estrutura cranial com uma abertura além dos olhos, que é chamada de fenestra. Chama diapsida, né? Tem duas aberturas. Isso, são os diapsida. Tem duas aberturas além dos olhos. Além disso, o esqueleto, a coluna vertebral, mais ou menos em forma de S, né? Então ela tem imagina um S, eu estou fazendo aqui, um sigmoidezinho. Quando você olha para eles, enquanto o pterossauro não, a dele era muito mais reta do que a deles. O osso da bacia, aí na imagem não dá para ver direito, mas o osso da bacia é bem mais parecido entre eles. A postura bípede também. Todas essas características estão me apontando. Poderia ser uma evolução convergente? Poderia. Mas quando eu olho toda a estrutura dos ossos, de todos esses aí, desde a época dos dinossauros gigantes até um pouquinho antes, eu vejo que era a mesma estrutura, tanto no grupo que deu origem às aves e no grupo dos dinossauros. Então eu sei que isso não foi simplesmente uma convergência, e sim, na verdade, a manutenção de uma característica desse grupo. Beleza? Aí tinha uma tirinha que vocês não vão conseguir ver. Vai ser ruim de ver, né? Ó, mas vou projetar aqui no meu. Quando vocês forem olhar em casa, a galera que vai receber o arquivo, né? Eu vou estar tentando demonstrar. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, porque é importante você perceber que o cladograma ele pode ser desenhado de várias formas, mas ele sempre vai ter uma linha em comum. No caso, esse aqui ele começa de cima, em vez de começar de baixo. E tem alguns que vão começar do lado esquerdo aqui. Então, assim, aqui é um ancestral comum e ele vai fazendo essas divisões para mostrar as relações de parentesco, assim como a gente acabou de falar. Ele só está mostrando que o cladograma, o tamanho das linhas representa tempo. Então ele mostra aqui que isso aqui é uma outra relação para a gente mostrar que as aves são dinossauros.
é que aqui está o Triceratops, aquele dinossauro com aquele herbívoro clássico do Jurassic Park, o T-Rex e um corvo, certo? Aí aqui está mostrando que, se você perceber, a distância entre o Triceratops e o T-Rex, que todo mundo aceita como um dinossauro, a distância entre eles é muito maior do que a distância entre o T-Rex e um corvo. Só para mostrar que, na verdade, os corvos, eles são mais próximos, eles são parentes mais próximos do Tiranossauro Rex do que o Tiranossauro Rex é próximo do Triceratops. Então você mostra como a relação de parentesco das aves é muito próxima dos dinossauros. Beleza? Exatamente, eu estou projetando aqui, Davi. Então, ó, por qualquer definição razoável, o Tiranossauro Rex ele é muito mais proximamente, né, do grupo das aves do que de um grupo de dinossauros que já existia na mesma época que ele. A separação de tempo, né, o conjunto de divergências que separa o grupo do Triceratops com o grupo do Tiranossauro Rex é de muito mais milhões de anos do que o que separa as aves modernas do próprio Tiranossauro Rex. Então as aves não se descendem de dinossauros, elas são dinossauros. Tendo isso em vista, significa que o animal mais rápido que vive hoje é um pequeno dinossauro carnívoro, que é o falcão peregrino. E ele se alimenta principalmente de outros dinossauros que ele pega e ataca no ar. Ou seja, este é um bom mundo para se viver. Um mundo com dinossauros é um bom mundo para se viver. E aí do lado, na outra imagenzinha que vai aparecer, é só uma brincadeira com... Na época que os dinossauros dominavam o mundo, os mamíferos eram pequenininhos, do tamanho de umas ratazaninhas. Depois da extinção dos grandes dinossauros, os mamíferos começaram a explorar o ambiente e aumentar de tamanho. Já, mais alguns milhões de anos depois, o grupo das aves gigantes começou a entrar em declínio, já não tinha muita ave grande, quando você tinha milhões de mamíferos grandes, até que hoje você tem mamíferos enormes que se alimentam, inclusive, de aves, que agora são pequenas. Isso é aquele clássico, o mundo gira e vacilão roda. As voltas que a Terra plana dá, não é mesmo? Pois não é? Então, galera, seguindo isso, toda essa ideia, ela mostra o exemplo de adaptações. Né? Que isso aqui é a definição bonitinha, né? Que a adaptação é só um processo que é para manutenção da vida. Então, tem essa frase que ela é um grande clássico: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Aí aqui fala que é do Charles Darwin, mas ele nunca disse isso. Isso é só uma forma de resumir tudo que ele falou. Beleza? Um resumo meio ruim, né? Porque dá a entender de que as pessoas, que os seres vivos eles se adaptam, ou seja, tipo Pokémon. Eu digivolvo, eu evoluo. Não, digivolver é Digimon, é porque eu prefiro Digimon. Como se ele conseguisse mudar. Não. Na verdade existe uma diversidade já. Se essa diversidade estiver sobrevivendo, dessa diversidade, quem sobreviver nesse ambiente vai passar isso para frente e cada vez mais você vai gerando essa adaptação dentro dessa população. Quando eu olho para a espécie no final, eu vou ver que a espécie está adaptada. Mas não é o indivíduo em si que vai mudar para ter, né? Por exemplo, aqui não tá fazendo sol, então eu vou perder toda a minha pigmentação. Não, não é assim que funciona a evolução, tá bom? Não é Pokémon, não é Digimon. Evolução real é mudança com o passar do tempo nas populações. Não é no indivíduo. Beleza? Que isso fique bem claro. Seguindo o baile. A adaptação ela gera coisas que nem essa imagem aí. Vocês estão vendo um animal aí? Vocês conseguem ver um animal aí, galera? Você vê que, ó, tem uma folhinha aqui e aqui tem um calango. Um réptil. Extremamente adaptado. É um camaleão que se disfarça, né? Que ele muda de cor e ele se camufla na coisa? Não, não é. Esse bicho nasce assim. Esse é o formato do corpo dele, ele não consegue mudar. Ele é desse jeito. E aí? Isso daí, Pode falar isso. porque
Vamos dizer que a população inicial desse réptil aí era verde. Daí ele vive num ambiente que tem bastante folha seca. E por mutação, tinha uma galera que era um verde mais escuro, tinha uma galera que era um verde mais claro, tinha uma galera que já era uma coloração que parecia um pouco marrom. É uma ave que está vindo ali. Vai ver mais fácil quem? Aquele que conseguisse parecer mais com, e já for mais parecido com essa folha seca, por exemplo. Consequentemente, vai morrer a galera. A maior parte da galera que vai morrer vai ser aquele que tem uma coloração mais chamativa. Esse aqui consegue se disfarçar melhor, está sobrevivendo. Mas ele ainda não é desse jeito. Aí beleza, essa galera que sobreviveu que era uma cor meio marrom. Aí tiveram filhotinhos que eram marrons e cada um com uma tonalidade diferente. Aqueles dessa geração que eram mais parecidos com o ambiente estão sobrevivendo mais, vão passar isso para frente. Ao longo de várias gerações, de repente eu chego numa coisa extremamente adaptada que nem esse aqui. Só que olha só, essa adaptação dele, dessa espécie, só é vantajosa nesse ambiente. Se por um acaso o ambiente mudar, essa adaptação deixou de ser vantajosa. Por exemplo, se ele tivesse num lugar que só tem folha verde, adiantou de alguma coisa isso daí? Então a adaptação ela vai ser vantajosa dependendo do contexto, beleza? A gente sempre tem que ver o contexto onde que isso se encontra para saber se é vantajoso ou não. Porque se mudar o ambiente, mudou essa vantagem. David? Mal. Com as mariposas e as borboletas é a mesma lógica. Vocês veem que ela tem essa pigmentação aí que lembra um olho. Mas quando você olha para o resto da asa dela, você vê que tem várias outras pigmentaçõezinhas que têm formas mais ou menos circulares, um negocinho assim. Então, ela está produzindo várias pigmentações diferentes. A que deu certo está sendo selecionada. Então você vê que tem várias coisas que podem parecer, lembram mais um pouquinho o olho, mas não chega a ser um olho propriamente dito. Tem um monte de rabisco ali acontecendo nela. Por um acaso teve esse conjunto de mutações ali que lembrou um olho, consequentemente essas que tem um negócio que parece um olho estão sobrevivendo mais que as outras. Porque imagina, uma ave está perseguindo ela, de repente ela pousa e abre a asa e você vê o olho, a ave fica, oxe, que diabo é isso? Sai fora. Então, é por tentativa e erro. Quem tem uma adaptação que está dando uma melhor chance de sobrevivência, está sobrevivendo, está passando isso para adiante. Ao longo de várias gerações eu tenho adaptações extremas que nessa daqui. Beleza? Isso que você tem que pensar, galera, que a gente vê nessa situação parece meio óbvio. Pô, é uma borboleta. Mas se olha, se pensa que ela está no ambiente natural, numa árvore, entre folhas. Você está ali longe, você é uma ave caçando a sua comida, e aí você vê entre as árvores um olho enorme de um bicho que provavelmente vai te comer. Velho, você se afasta e vai para longe. Então isso assim é uma adaptação ótima, porque para a borboleta ela não está fazendo nada, não gastou esforço nenhum, mas ela está afastando predadores. E isso é só por pura coincidência e como que a evolução se constrói. Então, por exemplo, o urso polar é branco por quê? Só porque sim? Porque tipo, isso é uma vantagem para ele? Porque foi a evolução que levou a isso. Ele é branco porque ele consegue se camuflar melhor na neve. Ele é branco porque o branco reflete a luz do sol e isso aquece menos. Né? Então, assim, essas adaptações são coincidências, são coisas que algum membro da população desenvolveu, ele nasceu com isso. E ao longo do tempo, essa característica deu uma vantagem para ele. E aí ele passou isso para seus descendentes, ele passou isso para seus filhos. Foi nascendo cada vez mais pessoas com essa característica até que ela se torna a maior parte da população. E é assim que a adaptação acontece. Tranquilo? E essa mesma adaptação do urso polar, para ele agora já está sendo um problema. Porque o planeta está ficando mais quente. Ele já não tem nem mais o habitat, está congelando, né? Lembrando que ele vive no Polo Norte. O Polo Norte são calotas de gelo, fica flutuando. Então, se o planeta ficar mais quente, vai derreter tudo, ele não vai ter mais nenhuma calota para ficar. Diferente do Polo Sul, por exemplo, que não tem urso polar, mas no Polo Sul você tem um continente e em cima você tem o gelo congelado. Então, se derreter, depois ainda vai ter um continente ali. Para o urso polar, não. Para que o planeta ficando mais quente, todas as adaptações que ele tinha eram para sobreviver no frio. Se o planeta ficar mais quente, as adaptações já não são mais vantajosas. Ou vai surgir aí
uma população dentro do urso polar que já vão ter essas características transitórias para conseguir sobreviver no ambiente mais quente, senão a população vai ser extinta, acabou o urso polar. Beleza? Extinção acontece. O ambiente está sempre mudando. Se as espécies não estão conseguindo sobreviver ali, morreu. Tchau, extinção. Sobreviveu é porque tem alguma mudança que permite isso. E ao longo do tempo, essa mudança pode até caracterizar uma nova espécie. Então aqui são só outros exemplos, pessoas, de adaptações que a gente pode encontrar na natureza, nas plantas, né, para não falar só de animal. Mas, por exemplo, os espinhos de uma planta, elas são só a folha da planta que ela se adaptou, né? Tipo, ao longo de gerações e gerações, a folha foi se adaptando a ficar mais pontuda, mais afiada, mais rígida. Porque assim ela consegue proteger a planta contra a predação. Um herbívoro que vai tentar morder essa planta, ele vai machucar a boca. Então ele vai procurar por uma planta que não tenha isso. Quando você olha, por exemplo, para as cores nas flores, você tem aqui a florzinha e aqui tem a bráctea, né? Que é a parte, aquelas folhinhas embaixo da flor. Mesmo a flor, essas folhinhas, quando ela é muito colorida, é porque ela quer chamar a atenção, por exemplo, de alguma ave, de algum outro animal, atrair eles para ela, curiosos pela cor, porque aí eles vão acabar se sujando com pólen disso, levar isso para outra planta e facilitar a reprodução dessas flores. Então as cores, o cheiro, isso tudo são só formas de adaptação para facilitar que essas flores se reproduzam. Quando você olha, por exemplo, para essas duas plantas carnívoras, aí você pensa assim, pô, por que uma planta carnívora precisa comer carne, né? Ela precisa se alimentar de outros animais se ela é uma planta. Toda planta faz fotossíntese. Essas aqui não são exceções. Então ela produz seu próprio alimento. Por que ela vai precisar dessa adaptação? Pensa assim que o esforço do indivíduo de digerir uma mosca, de digerir uma lesma ou alguma coisa que cai ali, ela vai gastar energia para fazer isso. Então, por que que vantagem traz ela estar gastando energia se ela consegue produzir seu próprio alimento? Porque essa adaptação é uma adaptação para um tipo de terreno específico, na verdade. As plantas carnívoras elas surgiram em pântanos, onde o terreno ele é muito pobre em nitrogênio, por exemplo, que é um elemento que as plantas precisam. Então, uma planta que em outro lugar, na verdade não foi no pântano, mas em um lugar próximo, uma planta que nasceu com a capacidade de digerir outro ser vivo, ela conseguiu crescer no pântano. Isso deu uma vantagem para ela, porque agora ela não tinha competição. Nenhuma outra planta estava crescendo ali, só ela. Então, isso aqui é uma adaptação que é uma vantagem enorme para ela. Mesmo que ela gaste um pouco de energia para digerir esse alimento, ela está conseguindo nutrientes que as outras plantas não conseguem naquele território. Então, ela tem uma vantagem grande. Isso seria a grande vantagem delas, e elas ainda fazem fotossíntese para produzir esse alimento, mas elas tiram o que falta do solo, digerindo os seres vivos. Quer acrescentar algo? Sim, só voltando ali na bráctea, por que ela simplesmente não faz uma flor maior, né? Já que a ideia da bráctea é chamar a atenção para a flor, por que ela não faz uma flor mais colorida? É porque a flor é um órgão muito caro para a planta. Ela gasta muita energia para fazer. A flor é o órgão reprodutor da planta. Então a flor tem coloração, tem cheiro, tem néctar, tem gosto, tem doce, tem um monte de coisa. Então, às vezes, ó, ela tem uma flor bem pequenininha, é mais vantajoso para a planta, do ponto de vista energético, ela tem uma folha colorida do que ter uma flor maior e mais chamativa. Então, a bráctea colorida, ela está fazendo justamente isso. É tipo uma gambiarra. Ela está fazendo uma economia de energia, em vez de aumentar a flor, ela só botou uma setinha agora, né? A bráctea funciona como um direcionamento. Fala, opa, olha aqui essa flor. Beleza? Então acaba que a flor fica bem vistosa sem ela ter que gastar muito aumentando. A bráctea é tipo o marketing da flor. A planta carnívora, como o Davi bem explicou, é a mesma lógica. Ela tá ali, uma planta tendo que se adaptar, teve que dar o seu jeito para sobreviver naquele ambiente. Um jeito que boa parte delas deu foi justamente pegar esse nitrogênio presente nos animais. Então ela come um ser vivo, ela está pegando o nitrogênio que já existe nesse ser vivo, já que não está no solo, por exemplo, né? Aí se você lembrar lá do ciclo do nitrogênio, né? Quem está fazendo essa fixação do nitrogênio no solo são bactérias. Então se tiver um ambiente que não tem essas bactérias, não está tendo essa fixação, então o solo está muito pobre em nitrogênio, a planta vai ter que ter uma outra fonte de nitrogênio. Né? Lembrando que ela não consegue pegar do ar. Beleza? Tem várias plantas carnívoras diferentes, né? Então tem essa daí que é
faz a armadilha de fechar, a clássica. Mas essa aí do lado é uma que é tipo uma folhinha cheia de várias gotinhas, o insetinho vem, fica grudado, depois ela só enrola, taca enzimas digestivas, pega o nitrogênio e o exoesqueleto fica lá. Tem aquela outra que parece um Pokémon. Essa planta aqui. Essa, não sei se vocês conseguem enxergar daí, né? Provavelmente não. Mas ela tem umas gotinhas, ela tem uns pelinhos, e na ponta do pelinho ela secreta uma gota doce, que atrai insetos, que faz um cheiro, né? O inseto, quando ele pousa nela, ela é grudenta. Aí o inseto fica preso nesses pelinhos, aí a planta se enrola em volta do inseto e puxa ele para o centro, onde ele vai ser digerido. Era super divertido criar essa plantinha que eu jogava umas moscas para cima dela, só para ver a coisa acontecendo. Mas, enfim. Olha esse Davi, genocida de mosca. A mosca pode, né? Mosca tem infinito. Tem muito. Galera, então com isso a gente finalizou a primeira parte da aula, que é das evidências, beleza? E dos conceitos. Agora a gente vai iniciar a segunda parte da aula, que é a parte de teorias evolucionistas, né? Então a gente vai ver como foi as ideias dessa galera que estava vendo essas coisas todas que a gente falou e começaram a pensar sobre isso, tá? Daí, como a live ela encerra automaticamente quando chega em 1 hora e já está dando 54 minutos, eu vou encerrar agora, beleza? E vou começar uma nova e aí a gente fala sobre teorias evolutivas, beleza?